Muito bem, muito bem. Agora 13 horas em ponto, 13 horas. Estamos aguardando aí só a Liliane, pré-candidata a vereadora, entrar online, já entrou aí, está conosco online. E nós vamos bater um papo com a Liliane, que é pré-candidata a vereadora pelo PSB. Eu acho que é pelo PSB, eu acho que sim, né? PSB. Então, pelo PSB. Liliane, está me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde, Océlio. Estou ouvindo sim. E aí, tu está me ouvindo bem? Ótimo. Liliane, você é pré-candidata a vereadora pela primeira vez pelo PSB. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você resolveu ser candidata a vereadora, você que faz parte da educação também do nosso município. Eu queria deixar aí para que você já iniciasse se apresentando. Boa tarde. Boa tarde, Océlio. Boa tarde a todos os ouvintes, todo mundo que acompanha o programa Fique Sabendo de Tudo, né? Estou muito feliz por estar aqui. Obrigada, Jocélio Leite, pela oportunidade. Como o Jocélio bem colocou, meu nome é Liliane Rosado, sou professora, né? Há 13 anos que eu estou aqui nessa minha caminhada, né? Sou realizada profissionalmente porque eu faço o que eu gosto. Então, assim, Jocélio, eu venho nessa demanda dentro da educação, trabalhando nas escolas, né? Desde 2015 que eu tenho uma trajetória lá na Serra de Santana, professora de ensino médio, depois assumi a direção da escola, agora em 2021, né? Até me afastei esse ano, e assim também tenho a minha experiência do Conselho da Mulher, estive presidente do Conselho da Mulher, o Conselho Municipal de Direito das Mulheres, de 2021 até agora recentemente, e diante de algumas angústias, alguns anseios, eu decidi colocar meu nome à disposição da população do nosso Assaré, né, como à disposição para a pré-candidatura aí à vereança daqui do nosso município. Então, assim, nós percebemos que nossa Câmara, nós temos 11 assentos, nós só temos 2 mulheres, então nós precisamos equilibrar. Eu estava vendo os resultados aí da pesquisa do IBGE recentemente, né, o censo em 2022, ele aponta que homens e mulheres nós estamos ali quase iguais em números, é muito pouca a diferença. Então, esse número ele também tem que ser refletido nos espaços institucionais, nos espaços de poder, nos espaços da política, né? Então, eu recebi o convite e, diante de algumas angústias dessa de representação de nós mulheres, então eu decidi colocar o meu nome à disposição do nosso povo. Tá certo, tá certo. Olha, para quem não sabe, a Liliane é filha do saudoso Antônio Rosado, que era muito meu amigo, inclusive a Graça e Antônio Rosado, na minha eleição para vereador, eles votaram em mim como vereador, né? E o Antônio Rosado, eu tinha uma amizade muito grande com ele, né? E nos deixou cedo, né? Mas ficou aquela lembrança sempre do pai da Liliane. Liliane, me diga uma coisa. Quero mandar um abraço também para a Graça. Me diga uma coisa, Liliane, você está pré-candidata pelo PSB. Quantos candidatos e candidatas tem nesse partido disputando vagas na Câmara? José, se eu não me engano, são 9, né? São 3 mulheres, né? E 6 homens, se eu não me engano. Né? Então, assim, nós temos aí de mulheres, tem eu e a professora Vilange, no Amaro, e tem Rosângela também. Né? Rosângela? Rosângela, mãe do nosso amigo Zé Neto, do sanfoneiro. Sim, sei. Você Tá conhece, certo. né? É preciso que vocês façam o quociente eleitoral. Você já fez os cálculos aí, né, sobre o quociente eleitoral. Você está bem inteirado. Outro dia nós passamos aqui algumas informações sobre o quociente eleitoral para que os pré-candidatos eles tenham uma noção, né, da sua chance, de como fazer, Sim. até de se articular aí para ver como é que vai fazer para conseguir entrar, conseguir a cadeira na Câmara. A sua campanha ela vai ser baseada porque cada um tem assim uma ideia, né,
uma causa para defender. A sua campanha vai ser baseada em que causa? Porque são todas, mas a prioridade. Bom, eu estou levando a minha bandeira em defesa de nós mulheres. E aí até uma pessoa me perguntou, mas você só defende as mulheres? E aí eu complemento. Quando eu falo de mulheres, eu falo de quem está na base da nossa sociedade. Né? E quando eu falo de mulheres, eu perpasso pela educação, eu perpasso pela assistência social, pela saúde, pela segurança pública. Então, olha, veja o tamanho da responsabilidade. Né? Então, nós mulheres negras, nós sofremos diversos tipos de violência, desde a violência doméstica, desde a questão do racismo, que nós bem acompanhamos os últimos acontecimentos do nosso município. Então, assim, essa é minha bandeira, assim, a principal bandeira. E diante dessa demanda, dessas bandeiras, eu também trago aqui a questão da nossa juventude. Eu quero muito pensar estratégias para a gente engajar a nossa juventude numa qualificação, numa oportunidade de primeiro emprego, como que a gente pode estar pensando isso? E principalmente, Océlia, a nossa juventude rural. Não que a juventude da sede não seja importante, não é isso. São os atravessamentos que são diferenciados. Quer queira, quer não, quem está aqui na sede tem mais acesso a alguns recursos. Já quem está na zona rural tem mais dificuldade. E eu digo isso pela minha experiência enquanto professora de ensino médio. A maioria dos nossos alunos ficam nessa angústia de como chegar lá na universidade, como é que eles vão estar fazendo essa ponte. Então, nós, enquanto representação do povo, nós temos que pensar essas estratégias e construir essas pontes para que nenhum fique para trás, que todos os nossos jovens eles consigam se qualificar. Né? Então, assim, a gente diz, a juventude é o nosso futuro, então nós temos que cuidar desse futuro agora. Então, eu queria parabenizar pela sua decisão de ser pré-candidato. Por quê? Porque eu tenho cobrado muito das mulheres, né? Aqui nossa Câmara, você falou muito bem, duas mulheres que representam as mulheres, que representam a população de Assaré. Não é só representar as mulheres. E nós nunca tivemos aí um grupo de mulheres, né? Como a gente vê hoje nessas eleições, muitas mulheres participando. E a gente tem que seguir o exemplo de Antonino do Norte. Antonino do Norte, a mesa diretora da Câmara de Antonino do Norte é toda composta por mulheres. Toda composta por mulheres, entendeu? São 5 mulheres e 6 homens lá em Antonino do Norte. Então, a gente tem que... as mulheres de Antonino do Norte, elas participam mais, né? Envolvendo-se na política, sendo pré-candidata, sendo secretária, a vice lá do Doutor Filho é mulher. Enfim, eu sempre cobrei isso. Parabéns. Mas eu queria saber qual a avaliação que você faz, tá certo? Do que pode ser mudado, do que pode ser feito para melhorar a representatividade na Câmara Municipal perante o povo. O povo tem reclamado muito, né? A gente sabe disso, que a Câmara ela não tem um efeito positivo, vamos dizer assim, diretamente à população. O povo tem reclamado isso. E o que poderia ser mudado? Poderia ter mais, vamos supor, comunicação com o povo direta, mais informação direta da Câmara para o povo, dizer o que está acontecendo. O que poderia ser mudado, Liliane? Pronto. Jocélio, no meu discurso, na minha fala, e o que eu sempre levo é essa questão da participação popular. Se a gente dá uma olhada para o nosso legislativo, para a nossa Câmara, então, hoje a gente escuta das pessoas que não é um local atrativo, que as pessoas não têm interesse de ir, que muitas pessoas não sabem nem quais são as demandas que estão sendo discutidas lá. Então, isso implica no desenvolvimento de muitas coisas no nosso município, né? Nas políticas públicas, nas nossas relações, nos serviços. Então, assim, a população ela tem que estar inteirada, ela tem que se engajar. E, para isso, o legislativo ele tem que chamar essa população. Então, aqui eu levo no meu discurso
a questão da gente está refletindo sobre a participação popular, a defesa dessa participação popular, né? A defesa de que as pessoas precisam chegar na Câmara. E se as pessoas não chegam na Câmara, a Câmara precisa chegar nas pessoas. Então, a gente precisa fazer audiências públicas, a gente precisa. Eu penso numa das minhas propostas é justamente fazer um trabalho que aproxime o legislativo da educação. Então, a gente possa estar chegando nas escolas, a gente possa estar trazendo o Parlamento Mirim para cá, o Parlamento da Juventude, em que os jovens possam estar participando das sessões, possam estar dando sugestões, né? Então, assim, provocando a gente a estar construindo projetos e a participação política a partir do diálogo. Às vezes eu posso estar pensando num projeto maravilhoso, mas na minha cabeça. E que esse projeto, a população não entende que é maravilhoso, não vai atender às necessidades do povo naquele momento. Então, nada mais justo do que o diálogo, a escuta ativa da população, para que nós possamos construir projetos verdadeiramente efetivos e que atendam às necessidades do nosso povo. É dessa forma que eu penso. Tá certo, tá certo. Eu sempre digo o seguinte, eu tive recentemente, a última entrevista foi com o Alisson deu uma ideia de criar, né, o gabinete do parlamentar. O gabinete parlamentar não na Câmara, mas sim nas comunidades, né? Um gabinete itinerante, né? Itinerante. Falaram alguns vereadores do passado, não vou citar nome, não, mas isso não tem sentido, porque a gente, quando faz uma reunião com as pessoas da comunidade, eles não aparecem, muito pelo contrário, toda reunião itinerante houve muita participação. Para que haja participação, é primeiro você programar. Você não pode dizer, olha, sexta-feira nós vamos... Ou sexta-feira nós vamos estar lá no Genezaré. Sem uma mobilização do povo, tá certo? Sem uma divulgação forte, tá certo? Um convite pessoalmente dos vereadores indo convidar a população, com certeza não vai ter muita gente mesmo, não. Mas eu acho que esse gabinete itinerante, essas reuniões itinerantes que você está falando, elas é de fundamental importância para chamar o povo para a casa dela. Porque a casa do povo é a Câmara Municipal. Então, o povo precisa entender isso. Não dá, para mim, eu vejo assim, não dá para você estar vendo uma Câmara se reunir uma vez por semana, tá certo? E não ter, assim, um efeito significativo, né, para a população. Eu, pelo menos, penso assim também. Mas eu queria que você falasse agora, Lívia, em relação ao que está realmente acontecendo em nosso município. Nós tivemos aí uma mudança muito grande, né? Nesses 3 anos e meio, inclusive já falei sobre isso. Nós tivemos muita ação nas questões do executivo, em relação ao executivo, né? Muitas ações, hoje o povo é que diz. Mas o que poderia ser melhorado, tá certo? Que viesse atender diretamente a sociedade e a sociedade mais pobre. Bom, Jocélio, então, assim, nós estamos acompanhando aí uma gestão verdadeiramente histórica, né? Então, assim, é muito bacana onde a gente anda, o pessoal, né, todo mundo muito satisfeito, então a gente fica também muito feliz por tudo que está acontecendo, nós estamos passando por um momento de transformação, como você bem colocou, mas nada é perfeito, né? Nada é 100% perfeito. E aí, o que eu coloco, o que eu trago aqui, que a gente precisa ter um olhar especial, é justamente no processo de escuta da comunidade, no processo de diálogo com as pessoas. Então, às vezes eu escuto muita gente, às vezes, sentida em relação a alguns atendimentos, em alguns departamentos públicos. E aí, por que não a gente está fazendo formações com os atendentes, com os servidores públicos?
para falar, porque antes de sermos profissionais, nós precisamos ser humanos. Né? Então, assim, eu sempre trago isso na minha fala, a questão de humanizar esse atendimento. E agora, mais uma vez, eu vou citar aqui a questão das pessoas, das pessoas rurais, em que a gente precisa ter uma grande sensibilidade. E é esse olhar para o social, para a afetividade, para ter sensibilidade com as coisas. Né? Então, às vezes, muitas vezes, você marca, agenda alguma coisa para alguém da zona rural vir, para participar aqui na sede. Muitas vezes essa pessoa não tem um transporte para chegar. Muitas vezes essa pessoa tem um filho e não tem com quem deixar para chegar naquele momento exato que ele tem que estar. Então, assim, essa é um dos pontos que eu trago na minha fala e que eu passo para o meu grupo, dessa necessidade de ouvir mais, de sensibilizar o nosso olhar e demonstrar assim, mais apreço por essa parte social de enxergar o outro. Né? Então, e também a política do cuidado. Eu acho que nós precisamos trazer para o nosso grupo, para o nosso desenvolvimento político de Assaré, sabe? Essa política do cuidado. Quem cuida de quem cuida? Como é que está a saúde mental das mães das crianças autistas que passam por muitas demandas, muitas questões? A saúde mental dos nossos professores, a saúde mental dos nossos profissionais em geral, da saúde, os profissionais da saúde. Então, assim, eu acredito que é o ponto em que a gente precisa acrescentar para melhorar cada vez mais essa política do cuidado, do olhar sensível para o outro, sabe? De olhar para a gente enquanto profissionais e dizer, antes de profissional, nós somos seres humanos e nós precisamos tratar de uma gestão humanizada. Esse é o meu olhar. Tá certo, muito bem. Eu quero falar com você que está aí no canal aberto, ou nos canais abertos, Rádio Patativa FM 105,9, Rádio Campus FM de Campos Sales, Rádio TV Centro de Aiuaba, Rádio Centro de Araripe, Rádio Sucesso FM de Jucás. Nós estamos conversando, batendo um papo com a pré-candidata vereadora Liliane Rosal, que é do PSB aqui de Assaré. Liliane, eu vou deixar aí os microfones, você terá aí 5 minutos, 6 minutos para você, para suas considerações finais e você colocar alguma coisa que você tem esquecido e fazer alguma divulgação. Fica à vontade. Pronto. Eu quero aproveitar esse momentinho aqui final para dizer o quanto é importante todos nós nos engajarmos nesse processo político. Nossa vida é política, nós fazemos política a todo instante. Né? Então, é muito importante que todos nós tenhamos nesse processo de eleição uma consciência plena da nossa cidadania, da importância da escolha dos nossos candidatos, né? Em quem que a gente vai estar colocando para nos representar. E eu quero também pontuar aqui, Jocely, para todos os ouvintes, a relevância que tem o apoio do projeto Eu Voto em Negras. Eu estava com essa bandeira no dia da convenção e muita gente perguntando para mim o que era que significava. E aí é um projeto da Rede de Mulheres do Nordeste, o qual eu estou participando, estive lá em Recife numa formação, e esse projeto ele vai evocar como é importante a nossa participação política, que nós temos voz e que essa voz ela é muito poderosa. Né? Então, eu quero exaltar aqui o projeto Eu Voto em Negras. Eu quero dizer, né, para a população açareense que nós precisamos nos engajar. É uma responsabilidade enorme. Né? Então, não se omita nesse momento. Né? Então, participe. Eu quero parabenizar aqui a Jocely pela oportunidade de nós, pré-candidatos, estarmos aqui, colocando para que vocês nos conheçam. Né? E que nós possamos estar quebrando os ciclos quebrando o ciclo da má política e que nós possamos avançar no fazer da boa política, do diálogo, da escuta, de verdadeiramente representar o nosso povo, né? De buscar melhorar a vida de todos nós.
seja na zona rural, seja na sede do município, nós possamos estar construindo planos, os planos municipais, que são muito importantes, Jocélio, que é o plano de direito à cidade, o plano diretor, os planos de atendimento à educação, o plano de atendimento ao direito da mulher. Então, a partir de planejamento, de diálogo, esse é o caminho, e da escuta com o povo. E muito obrigada, mais uma vez. Por ter aceito o nosso convite, e quero aqui deixar aí evidentemente, para todos os pré-candidatos que queiram falar sobre as suas ideias, se apresentar como os pré-candidatos, fica à vontade, nós estamos aqui para ajudá-los. Eu quero só adiantar aqui, antes que a Liliane vá, é o seguinte: na próxima legislatura, nós não tivemos a oportunidade de fazer isso, mas na próxima legislatura, o ano que vem, nós aqui da Rádio Patativa, eu que já fui vereador, sei, precisa fazer isso, há uma necessidade muito grande dessa integração maior da Câmara de Vereadores com a população, porque eu sinto isso. É preciso que a Câmara crie mais mecanismos para se envolver mais com a população, porque a Câmara é a que representa o povo. E nós aqui da Rádio Patativa não tivemos oportunidade de fazer isso, mas na próxima legislatura nós vamos fazer. Nós vamos promover debates com o Poder Legislativo, assim como nós promovemos com o prefeito, né? Nós vamos promover debates com o Poder Legislativo, tá certo? Está mais ligado ao Poder Legislativo, trazer mais informação do Poder Legislativo, porque não só do poder aqui de Assaré, mas de todos os poderes que constituem os municípios da nossa região do Cariri Oeste, tá bom? Valeu, Liliane, um abraço, viu? Deus abençoe e boa sorte para você.